Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou Tatiane Monteiro, psicóloga, formada em sexologia e perdas e luto. E hoje, nosso tema, no nosso episódio 11, a gente vai falar de um tema muito interessante, um tema que entrelaça um com o outro, que é sobre a saúde mental, com a saúde física, né, e toda a parte nutricional também. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, porque corpo e mente em harmonia é o que a gente está precisando, né, para estar sempre seguindo o nosso caminho, com tranquilidade, vivendo a vida com leveza, né? Autoestima. E hoje trouxe uma pessoa que ela é minha xará, é a Tatiane Rodrigues, uma pessoa, mãe de 3 filhos, tá? Isso aí também faz parte do currículo. Mãe de 3 filhos, ela é empresária, dona de uma academia em Rio das Ostras, muito conceituada, nutricionista. E, cara, eu não sei como é que ela consegue fazer isso tudo, mas ela é uma pessoa, assim, muito especial. E, além disso tudo, é uma super pessoa, gente boa, uma super amiga aí que eu conheci. Eu fiquei muito feliz em te conhecer, sempre, já tem um tempinho, né, que a gente se conhece, assim, mas agora que a gente tá mais próxima, né? E aí eu vou apresentar agora a Tatiane Rodrigues, e aí ela vai falar um pouquinho sobre a vida dela, sobre o que ela... por onde elas têm andado, o que ela tem feito. Vamos lá, Tati. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, por estar aqui participando desse quadro com você. Eu sou Tatiane Rodrigues, eu sou mãe de 3 filhos, como a Tati falou. Eu sou proprietária da Academia Imove, lá em Rio das Ostras. A nossa filosofia é gente que cuida de gente. Então, a gente está oferecendo um trabalho diferenciado no mercado, mais humanizado, mais voltado para o público e na necessidade e carência que a gente já conseguiu identificar das pessoas. Né? Nosso público é um público mais maduro. Claro que existem jovens, né, filhos, né, de alunos, mas nosso público maior é um público mais maduro, né, idoso também. Além disso, eu sou professora de educação física e também nutricionista. Então, é o combo perfeito para quem quer qualidade de vida. Exatamente. É só procurar Imove lá em Rio das Ostras. Exatamente, porque corpo, mente, né, anda muito junto, né, porque... não adianta só a gente estar sempre fazendo a parte de cuidando do corpo, mas sendo que a nossa mente, né, está adoecida, a nossa psique não tá bem, né? Então, por isso que é interessante, eu trouxe você justamente para a gente estar dentro dessa conexão, né? Sim. Eu sempre falo, Tati, que é uma tríade, né? Porque muitas vezes a pessoa está com o corpo até bonito, e só que a mente dela não tá bem. Exato. Então, a tríade é a mente, espírito e alma. Então, a gente precisa estar organizando isso, né? Ter um grau de maturidade para saber como alinhar tudo. É difícil, né? É muito instável. Sim. Né? Mas a gente precisa estar organizando isso dentro da gente para a gente tentar ter uma vida... É impossível ter uma vida plena sempre, mas é o que a gente busca, uma vida plena, né? Uma vida... começar a enxergar uma vida de uma outra forma, de uma forma mais alegre, mais leve, né? Para que a gente tenha uma maior qualidade de vida. Sim, sim. Agora, entrando nessa parte de nutrição, Tati, qual que você acha que são são os maiores erros das pessoas, assim, em relação a esse convívio com a alimentação? Alimentação. Isso. Por muitos anos, a indústria, os meios de comunicação, eles de certa forma... invadiram muito a mente das pessoas e eu não estou conseguindo achar aqui uma palavra específica, mas deixaram as pessoas com medo da comida, né? Então, causaram traumas, era essa a palavra, traumas. E que a gente carrega isso até hoje, porque não existe alimento ruim, não existe alimento também, um alimento único que faz milagre. Né? Então, chás, esses shots, isso foi durante muito tempo comercializado e muitas pessoas acreditaram por muito tempo. Então, hoje, para que as pessoas percam esse medo de comer, percam esse bloqueio, a gente preza muito
para que a pessoa consiga realmente saber se alimentar, né? De preferência procurar ajuda também profissional para auxiliar, né, para desbloquear, porque às vezes acontece, Tati, de uma pessoa que era obesa, a pessoa emagrece e aí ela continua com medo, achando na mente dela ela ainda é gorda, então ela tem medo de comer. As pessoas criaram esse bloqueio, então a gente precisa quebrar isso. Sim. Né? Então achar aí o meio termo, né, manter o equilíbrio. Sim. E nós estamos aqui no mês praticamente de transtorno alimentar, né? Porque dia 2 de junho foi o mês do transtorno, né? E segundo, né, as pesquisas, né, da Fiocruz, cerca de 15 a 20% das pessoas que têm esses tipos de transtorno, né, que o principal que foi visto, né, que está sendo visto nas redes, é a anorexia, né, nervosa. E isso tem causado morte, né, tanto por questão cardiovascular, que é por falta de nutrição, sim, tanto também quanto a parte de depressão. A pessoa fica tão depressiva que se suicida, né? Sim. Então, isso é muito importante a gente frisar isso, até mesmo para as jovens, né? Porque a maioria são jovens, sim, meninas jovens que querem, devido a um meio social, sim, padrão, querem chegar naquele padrão, e cada um tem o seu estilo de corpo, né? O seu estilo de vida, né? Então, isso é importante também frisar, sim, né? E a maioria das pessoas também erram por fazerem restrição, né? As pessoas vou fazer dieta, a primeira coisa que a pessoa vai cortando é pão, é leite, porque fala que inflama, é pão, é leite, é doce, ela vai cortando tudo. Aí, no final das contas, ela fica só com legume, verdura e água. E aí, quem consegue sobreviver a uma dieta restritiva? Estou dando exemplo, tá, gente? Sim. Quem consegue sobreviver a uma dieta assim por muito tempo? Você não consegue manter uma dieta assim por muito tempo. Tanto pela questão que você não vai aguentar fisicamente, porque nutricionalmente seu corpo precisa de energia, a gente precisa comer carboidrato, claro. Isso aí precisa ser dosado, mas a gente precisa de carboidrato, nosso cérebro precisa de carboidrato, né? E porque você não consegue suportar uma alimentação daquela pro resto da vida, porque é chato, de fato é chato. Então, a gente precisa quebrar esse bloqueio. É verdade. E justamente esses bloqueios, né? Porque eu tô falando que eu também vivo e já vivi muito isso, né? Porque eu já fui na nutricionista, já me passaram, tipo assim, comer metade de uma banana. Ué, como é a outra metade? Aí eu como assim, ou como uma banana ou não como. E aí vai restringindo. Tem uma hora que... Teve um dia que eu passei muito mal. Como eu tenho uma vida mais ativa, em termos de dirigir e tal, e eu sem carboidrato durante 15 dias, eu perdi peso, mas sim, eu perdi minha memória, eu acho, porque sim, até eu não conseguia dirigir, me deu uma vertigem, eu quase bati com o carro. Sim. Entendeu? Passei mal mesmo, entendeu? Mas justamente por isso. O corpo não aguenta. Muitas pessoas, né, falam, por exemplo, emagreci, mas o que aconteceu? Eu tirei o carboidrato, eu tirei a gordura, a pessoa tirou tudo. Realmente vai emagrecer. E só que aí, a que ponto vai emagrecer? A que custo? Por isso que existe o tal do efeito sanfona. Isso. Você vai emagrecer, claro, mas aí você não vai conseguir manter, que é o que a gente procura hoje, uma alimentação constante. Você, no final de semana, vai acontecer de você ir no aniversário, comer um salgadinho, até beber um drink. Só que aí você sabe que no outro dia você precisa voltar para sua programação normal. Então, é importante, nosso corpo, nós como seres humanos, a gente precisa ter uma vida social também. A gente precisa participar de bons momentos em família, num domingo de Páscoa, sentar em família, almoçar, comer um chocolate. Isso é importante para a gente também, né? E não é cortar isso, mas saber equilibrar, saber que não vai ser aquele dia específico que vai fazer com que você tire do que já foi programado. Sim, sim. E realmente essas questões dessa dieta restritiva, muito restritiva, né? Ela realmente ela gera uma certa ansiedade, né? Uma certa disfunção ali, sim, mental, né? Na pessoa, às vezes a gente fica meio, como diz assim, sem... eu fiquei assim, vamos supor, estou te falando por mim, né? Eu fiquei assim sem saber
pensar, né? Eu tenho que gravar alguma coisa, eu tô estudando, eu fiquei sem raciocínio, né? Assim, sim. Fiquei total, assim, sem Existem raciocínio. dietas, por exemplo, cetogênica, que é um tipo de dieta que você corta todo tipo de carboidrato. Então, você se alimenta à base de proteína e gordura, né? E a gente sabe que o nosso corpo precisa de carboidrato para se manter nas atividades durante o dia, né? As atividades, não estou falando de atividade física, não. De passar uma vassoura na casa, de descer uma escada, de entrar no carro e dirigir. E aí você corta isso tudo. Seu corpo não foi programado para isso. Né? Sim. Então, você uma hora vai dar PT, gente, vai dar ruim. E como que você instrui, assim, os seus pacientes? Porque às vezes eles falam assim, poxa, essa semana eu não consegui, não foi, eu tive que sair da minha rotina e agora eu estou com peso na consciência, né? Como você conduz isso? Isso é muito comum, os pacientes, principalmente aqueles que estão iniciando novos hábitos alimentares. Aí eu sempre recomendo a atividade física junto para acelerar o processo de emagrecimento, que a gente falando de emagrecimento, né? E aí acontece muito, não consegui, eu preciso voltar, não estou conseguindo manter. E aí a gente precisa também entender o porquê que ela não está conseguindo manter. Aí eu pergunto, mas o que está acontecendo? É o trabalho, é a rotina de casa com o filho, o filho ficou doente, marido ficou doente, ficou no hospital. E aí a gente precisa, calma, vamos voltar de novo, vamos lá catar o balde, vamos voltar de novo. Olha, você precisa organizar a vida. Eu sempre falo que muitas vezes a gente escorrega no dia a dia por falta de organização. Então a gente precisa organizar, tirar pelo menos um dia da semana para ir ao mercado e organizar. Ter coisas de fácil preparo ou já pré-prontas, né? Eu estou tentando, assim, gente, falar de uma forma, mas que vocês não entendam de, por exemplo, facilidade. Aí a pessoa pode pensar assim, industrializado. Não. Nosso intuito na nutrição é cada vez menos a gente fazer o uso, né, as famílias comprarem coisas industrializadas. A gente prefere que as pessoas usem coisas naturais, né, in natura. E aí a gente precisa organizar isso. Existem mercados que oferecem legumes, verduras já picadas, descascadas, então isso já facilita. Né? Então, uma carne, você pode fazer peito de frango, carne moída, deixar já tudo congelado, né, e ir descongelando aos poucos. Então isso facilita, só que aí tudo na vida tem trabalho, não tem como a gente estalar os dedos, a não ser que a pessoa tenha alguém em casa que faça por ela. Ao contrário, ela precisa tirar um dia, umas horas para poder organizar isso, né? E hoje também, Tati, eu tenho visto muito os adultos, né, estão, por conta dos maus hábitos dos adultos, está impactando demais na vida dos filhos. Né? Já aconteceu, gente, e comigo, né, de quando eu olhar assim, falei, não, isso está errado. Isso aqui não é para ficar entrando aqui em casa. Né? E às vezes foge um pouco do nosso controle, ainda mais eu, com a vida corrida que eu tenho. Não quero. Beleza, você quer comer o chocolate? Eu permito. Mas você vai comer legume e verdura. E aí... cada um tem que usar isso de uma forma que consiga inserir isso na vida dos nossos filhos, porque cada vez mais também as nossas crianças estão adoecendo. Hoje em dia, tá, eu falo muito, tá, gente? Não, pode falar. Hoje em dia, eu recebo muito paciente com pré-diagnóstico de, por exemplo, depressão, de ansiedade. E aí, ele chega lá no médico, ele fala o que está acontecendo com o médico já vai, vou prescrever aqui um remedinho para você dormir melhor, né? Um remedinho aqui para tirar sua ansiedade, essa depressão. Só que, gente, às vezes ela está com carência nutricional. Ferro baixo, ferritina baixo, B12 baixo, vitamina D baixo. Está indisposta, não tem ânimo para nada, não quer levantar, só quer ficar na cama. E aí o médico vai lá, faz o quê? Ele não procura a causa. Ele só quer tratar. E então, é muito importante também que as pessoas tenham consciência de uma boa alimentação. Ótimo, a gente precisa dos médicos, a gente tem que procurar, sim, ajuda médica, mas também a gente precisa ver onde está sendo o erro. Não é simplesmente fazer o uso do remédio e achar que o remédio vai solucionar. Não vai. Isso aí é um circuito, né? É um circuito que você vai lá no médico, o médico tem que passar os exames, aí tem acompanhamento nutricional ali também, né? E muitas vezes tem que ter um acompanhamento, né, de um psicólogo. Por quê? Às vezes a fome não é física, ela é emocional, né? Sim. E você consegue identificar isso no paciente? Sim.
Porque assim, olha, a minha consulta, ela dura geralmente 1h30, 2. E eu faço essas perguntas, né? Eu pergunto como que é durante o dia, qual o momento do dia que ela acha que ela erra mais. Existem pessoas que elas pulam refeições, não consegui comer, e chega à noite eu como tudo, né? Tudo que vê pela frente. Só que aí você identifica que não é uma fome só física. Tem gatilhos ali. Sim. Então, tem motivos para que aquela pessoa esteja descontando na comida. Né? Eu pergunto, está passando por algum problema? Algum problema familiar, algum problema pessoal? E aí, na maioria das vezes, as pessoas perguntam, tô passando sim, tô passando por uma separação, tô com um filho diagnosticado com autismo. Então, ela está... O problema dela, a parte emocional dela, ela está descontando na comida. Aí ela quer compensar, né? Ela a pessoa quer fazer a forma compensatória, né? Tati, existem pessoas que não sabem mais identificar sede de fome. Ela tá tão... E assim, é porque a comida satisfaz tanto, que às vezes um copo d'água iria matar aquela vontade que ela acha que é fome, mas não é sede. Ela está o dia todo sem beber água. Ela se alimentou, ela tomou café da manhã, 8 da manhã, já deu 9 horas, ela está com fome de novo. Não pode ser uma fome física. Então, ela está descontando na comida. Algum problema. Mas talvez um copo d'água resolveria. Sim, eu aprendi isso em termos de beber água, né? Porque eu sou muito ruim para beber água, muito, assim. Então, eu descobri que algumas fomes minhas, de fato, não era fome, era uma vontade de comer alguma coisa, mas aí eu passei um pouco a melhorar, não que eu esteja 100%, tá? Porque eu não falo mentira aqui, não. Não que eu esteja 100% bebendo água, mas já é algo que entrou, que eu já já boto do lado da minha cama quando eu vou deitar. Aí, às vezes, eu já estou estudando, fazendo alguma coisa no computador, estou com meu copinho d'água, entendeu? Então, já entrou mais ou menos na minha vida, né? Então, eu percebi isso, que eu comecei a sentir menos fome, entendeu? Sim. Eu comecei a sentir menos fome. Eu não estava mais com aquela vontade de beliscar, né? E aí eu percebi. E eu também vi, foi uma nutricionista também que eu acompanho também nas redes sociais, ela também falou sobre isso, né? Eu achei bem interessante, não sabia dessa... Sim, eu, por exemplo, eu bebo muita água. E aí eu começo a sentir a boca seca. Passa assim meia hora, assim, 40 minutos sem beber água, sinto uma boca seca. E aí existe uma necessidade, eu preciso beber água. Então, eu já tenho o meu relógio biológico, já se acostumou com os horários que eu me alimento. Né? O café da manhã, antes do almoço, um lanche na hora do almoço, e café da tarde, janta. Meu corpo já se acostumou. E aí eu entendo que quando algo está acontecendo nesse meio do caminho, meu corpo está dando sinais de que eu preciso beber água. Então, o nosso organismo, gente, ele é inteligentíssimo. Nosso corpo é altamente adaptável também. Passei a vida toda comendo errado, mas não é porque você passou a vida toda comendo errado que você precisa continuar comendo errado daqui para frente. Seu organismo vai se acostumar. Então, é a gente quem direciona isso, entendeu? Principalmente o mental. Sim. Voltando até aqui, a gente estava falando sobre a alimentação dos filhos, né? Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, pelas vezes a correria e tal, você colocar algo saudável para o seu filho, né? Para você levar para a escola e tal, porque a escola também poderia incentivar isso, porque, vamos supor, às vezes eu não tenho como, eu não fui no mercado, não comprei alguma coisa para você levar, então você vai lanchar na escola. Aí o lanche da escola não ajuda, é uma coxinha, né? Assim, é triste, mas é a realidade. Já aconteceu vezes, há uns anos atrás, que eu via pais mandando para os filhos, como lanche, Coca-Cola e biscoitinho, esses salgadinhos, esses fandangos, essas coisas assim. E aí eu olhei assim, né, na lancheira da criança, eu estava na escola fazendo a visita da escola, eu falei, meu Deus, como é que vai ficar? Porque eu entendo a correria dos pais, eu sei que não faz isso porque querem, fazem isso por necessidade, só que precisa ter noção de que também está afetando a vida dos filhos, entendeu? Do desenvolvimento cerebral da criança também, porque a deficiência de vitamina, né, de minerais, principalmente em fase de desenvolvimento, né, infantil, pode causar sérios problemas na fase de aprendizagem das crianças. Sim. Então, hoje, por que hoje também existe um alto índice de crianças com alguma condição, né,
pedagógica? Por conta da alimentação. E a alimentação, às vezes, que veio do ventre, porque às vezes a mãe também não teve essa preocupação. Tô grávida, tem que comer por 2, e não é comer por 2 com qualidade, é comer por 2 sem qualidade. Então, é um alerta. Porque, Tati, a gente sabe que sempre existiu, né, essas condições, crianças com essas condições. Sim. Antes não havia o desenvolvimento tecnológico, né, pesquisas, tudo como há hoje. Mas só que o número hoje de crianças com alguma condição, eu não sei nem de dados, tá, gente? Eu vou aqui fazer um chute aqui, Tati vai me corrigir se eu estiver errada, mas é 3, 4 vezes mais, se não for muito mais do que isso, do que na época da minha infância, por exemplo. Sim. Na nossa infância, bom, pelo menos era uma banana que a gente levava, foi o que eu tinha também, né? Sim, e até essa falta de condição financeira, ela ajudava a introdução, porque a gente comia da alimentação. Com qualidade, era barato, legume era barato, verdura era barato, fruta era barato. Exatamente. Caro eram as outras coisas. Era biscoito, essas coisas industrializadas, era caríssimo. Então o acesso não era tão fácil assim. E até quando, por exemplo, um exemplo que minha filha, vamos supor, ela leva uma maçã, volta a maçã. Aí eu fico, mas por que você não comeu, não quis comer? Mãe, é porque... Aí outras crianças estão lá comendo coisas gostosas, que essas coisas atraem, né? Elas mexem total com nossa cabeça, né? E aí eu falo para ela, mas Isabelle, você voltou, você comeu o quê? Ele foi com a banana, com a maçã e tal, e você não comeu. Aí, às vezes, eu fico assim, então, ela não está comendo, então é melhor, às vezes, nem né? Levar. Quando era menorzinha? Quando elas eram menores, as suas filhas, sempre levavam e comiam? Comiam. A escola que elas estudavam anterior, que eram menorzinhas, eles batiam palma quando a criança comia uma maçã, quando ela comia. Aí, as crianças também, elas querem uma disputa, né? Então, existe aquela... ela recebeu palma porque ela comeu uma maçã, eu também vou comer, né? Sim. Então, é um incentivo que a escola dava na época, né? Então, elas sempre... Agora, elas comem de tudo. Na minha casa, elas comem legumes. Sempre introduzi. Até coisas que eu não gosto. Eu sempre introduzi para elas. Eu não gosto, mas eu não gosto de cebola. Mas elas comem cebola. É aquela coisa, o exemplo arrasta, né, gente? Então, meu pai e minha mãe querem que eu coma brócolis e eles não comem. É difícil. Então, a gente é o exemplo deles, né? Então, eles precisam ver o que a gente consome para eles também adquirirem esses hábitos. Não, isso eu sempre fiz. Sempre gostei de legumes. Porque minha família, minha mãe sempre fez pra gente. E assim vai. Só que o dia a dia que você estava falando, que realmente às vezes fica difícil. Você tem que realmente parar, tirar um dia realmente para poder estar fazendo esse acompanhamento, né? E quando você está com seus pacientes aí, você também indica para fazer uma atividade física? Como que é essa relação aí? Eu falo que é o casal perfeito, né? A parte nutricional com a atividade física. Por quê? Para quando a gente fala num processo de emagrecimento, a gente precisa falar de calorias, né? Então, tudo aquilo que a gente consome durante o dia, mais as atividades do dia a dia normais, né? Que é de se levantar, de escovar o dente, nosso organismo funcionar bem diariamente. Isso já causa um gasto calórico em nós. E aí, associado à atividade física, esse gasto calórico aumenta. E aí, para a gente conseguir montar um plano alimentar, né, com o chamado déficit calórico. Tati, o que é o déficit calórico? É quando a gente consome, quando a gente gasta mais do que a gente consome. Então, no final do dia, o nosso saldo vai estar sempre negativo. Esse saldo negativo durante o dia no nosso organismo é o nosso corpo usando o nosso estoque de gordura como fonte de energia. Entendeu? Eu comi menos, né, e gastei mais. Então, se eu gastei mais, o meu corpo precisou tirar de algum lugar a energia para sobreviver. Não foi do alimento que eu comi. Então, foi da onde? Foi do nosso estoque de energia, né? Que é a nossa célula de gordura lá no nosso tecido adiposo. E aí, eu até esqueci a pergunta. Fui explicar e esqueci a pergunta, Tati. Pode me repetir de novo? Até você esqueceu a pergunta. Até eu. Não, como conciliar esses dois. Como conciliar. E aí, com isso, acelera o processo de emagrecimento.
né? Então a pessoa consegue perder peso muito mais rápido do que uma pessoa que não faz atividade física, que só está ali com a parte alimentar, ainda fazendo déficit calórico, a restrição calórica, entendeu? Entendi. E cada um tem sua... Você consegue mensurar cada um, né, pelo peso, pela altura, você consegue mensurar o que para começar a emagrecer, qual o déficit calórico que a pessoa tem que... Sim, aí eu faço todas as medidas antropométricas, né, que é com o adipômetro, faço a perimetria, que é com a fita, né, a pessoa sobe na balança, a estatura da pessoa, e aí eu faço o cálculo, né, de quanto aquela pessoa gasta de energia diariamente. Por exemplo, ela tem um gasto energético total diário de 2.000 calorias, por exemplo. Sem fazer nada. Sem fazer nada. E aí eu vou montar uma dieta para ela de 1.600 calorias, né? Ou seja, uma pessoa que gasta durante o dia 2.000, eu fazer uma dieta de 1.600, todos os dias ela vai fechar com saldo negativo de 400 calorias. E aí, para essas 400 calorias, para o corpo conseguir se manter em equilíbrio, ele vai aonde? Espertamente lá na nossa gordurinha. E é assim que faz... que é calculado aí para o paciente, de acordo com cada paciente, de acordo com cada medida de cada paciente, rotina de cada paciente, idade, isso tudo influencia nesse cálculo. Você tem você poderia dar uma sugestão para as pessoas que não gostam de fazer atividade física? O que elas poderiam começar, assim, como meta, entendeu? Sim. Que você pode eu sempre falo que você tem que fazer aquilo que você gosta, independente da modalidade, né, de atividade física. O ideal é você fazer aquilo que você gosta. Eu gosto de caminhar, beleza, você vai caminhar. Eu gosto de dançar, ótimo, você vai dançar. Eu gosto de pedalar, você vai pedalar. Por quê? É para ser prazeroso, né? Eu sei que muitas vezes as pessoas entram por necessidade, porque o médico pediu para que eu fosse na musculação. Lá na academia eu faço também as avaliações físicas. E aí, muitas vezes, durante a anamnese, o aluno vira para mim e fala assim, não, eu vim porque meu médico mandou. Mas, tipo assim, você está vendo que ele está lá por obrigação, porque ele não quer estar. E aí eu tenho essa conversa com ele, sabe? Aquele meio mãe, sabe? Com a criança, puxando a orelha. Que é justamente o que a gente está oferecendo lá, né? E aí eu pego e falo, olha só, independente se você vai fazer aqui as modalidades que a gente tem, você precisa se movimentar. Aí eu já vou na ferida. Você tem filho? Não, filho não, meus filhos são adultos. Tem neto? Tem, minha netinha é linda, que é a foto. Aí quando é uma senhora, né? A senhora quer ver o desenvolvimento da netinha da senhora? Quer ver ela crescer? Quero acompanhar. E aí você começa já a tocar na ferida da pessoa. Porque muitas vezes também as pessoas precisam ter essa consciência que a gente não é eterno. O que a gente está aqui? A gente precisa prolongar nossa qualidade de vida. Como? Uma boa alimentação, atividade física, aquela tríade que eu falei, né? Que é corpo, alma e espírito. Então a gente precisa alinhar tudo para que a gente possa envelhecer. Tati, eu falo às vezes isso nas consultas nutricionais, principalmente, né? Nós somos aí, nós que eu digo da faixa etária dos 30 aos 45 anos, 50 anos, nossa perspectiva de vida, se manter uma boa alimentação, se praticar uma atividade física, a nossa perspectiva de vida, com o desenvolvimento também da indústria farmacêutica, claro, que a gente não pode negar que é bom sim, a parte estética também ajuda sim, nós vamos viver uma expectativa de vida de 90 a 100 anos. Tranquilamente. E aí eu falo assim pro meu paciente ou pro meu aluno, você já viveu metade da sua vida. Uma pessoa com 40, 45 anos, ela já está na metade da vida dela. Como que você vai querer viver daqui para frente? Como que vai ser os próximos 40 anos da sua vida? É assim que você quer ter? Cheio de problema de saúde? Aí a pessoa já dá aquela olhada. Falei, então a gente precisa adquirir novos hábitos. Esquece o que passou. Agora é daqui para frente. Então daqui para frente tem que ser diferente. E é isso aí. E na sua relação, assim, a tua vivência, você acha que corpo magro é corpo saudável? Não necessariamente. Muitas vezes a pessoa tem um corpo magro por biotipo. Tem pessoas que têm, sim, um corpo magro porque
as fibras musculares são diferentes, a parte hereditária herdada é diferente. Então, ela não tem, principalmente homens, porque mulher, quando chega a uma determinada idade, a idade pesa. E aí já não consegue mais manter aquele corpo magrinho, sem atividade física, se alimentando mal, não. Homens ainda é bem possível. E aí você vai fazer o exame de sangue da pessoa. O colesterol está alto, várias taxas aí de triglicerídeo alto, diabetes. E aí que são doenças assim, são doenças que a longo prazo elas vão te matar, né? E às vezes você não consegue perceber, né? Seu corpo ainda não está dando sinais. E quando começa a dar, talvez seja tarde. Então é o chamado falso magro. E aí também quando você faz aí a anamnese, faz a antropometria nele, você vê que o percentual de gordura dele é altíssimo e baixa a quantidade de massa magra, que é o músculo. Então é um falso magro. Eu te perguntei isso porque hoje isso está muito associado, né? Assim, com a magreza, o corpo malhado, tudo associado com saúde, né? Sim. Então, na realidade, eu também visualizo dessa forma, porque tem muita gente que para chegar num corpo sarado, ele toma anabolizante, sim, toma um monte de coisas que a indústria farmacêutica aí, né, ela coloca aí e faz mal para a saúde, né? Sim, total. Né? Tá ficando, a parte estética hoje em dia tá ficando é até complicado a gente falar, né? Tô tentando saber até usar as palavras para não ser muito agressiva, mas tá banalizando demais. E aí, para ter um corpo perfeito, tá sendo a qualquer custo. E isso pode custar muito caro. Esse mês agora, que passou maio, teve um atleta de fisiculturismo, jovem, 20 e poucos anos, que faleceu. Né? As pessoas estão tomando... E ficou o mercado negro muito fácil o acesso aos anabolizantes. Né? E muitas vezes... Tem profissionais também que eles não fazem uma avaliação se há a mesma necessidade. O anabolizante, a maioria deles surgiu para que fossem para pessoas acamadas em hospitais, em guerra. Por exemplo, a oxandrolona, que hoje já caiu um pouco de uso por conta dos efeitos colaterais, é um tipo de droga, de anabolizante, que foi descoberto na guerra para poder os soldados terem uma perspectiva de vida maior, para manter a massa magra deles, o músculo deles. Porque a gente sabe que quando a gente vai num leito de hospital, a massa magra conta e conta muito. Então, foram descobertos para uma coisa, só que as pessoas acabaram usando para outra, como a maioria dos anabolizantes utilizados foram descobertos. E aí, hoje em dia, as pessoas estão usando isso de qualquer jeito, sem preocupação nenhuma. Tem profissional também que não está tendo essa preocupação na hora de prescrever, não está tendo esse cuidado. É isso que você quer? Então você vai ter. Se é esse corpo que você quer, você vai ter esse corpo. Só que isso tem custo, gente. A gente esquece que o coração é um músculo. E aí, esse fisiculturista que morreu, ele estava fazendo uso, né, de anabolizante, alta dose, e aí o músculo dele, do coração, aconteceu o quê? Cresceu. E aí, e às vezes a pessoa já tem uma predisposição também genética a ter problema cardiovascular, a pessoa uma hora vai dar problema. E foi o que aconteceu. Infelizmente, perdeu-se uma vida por conta do uso de anabolizante. Sim. É por isso que essas pessoas elas precisam de um acompanhamento, né, psicológico, porque elas não conseguem se enxergar como ela sempre vai ver defeitos nela, né? E aí isso aí é um transtorno, né? Também isso é um transtorno. É uma imagem sempre distorcida. É uma imagem distorcida. Porque ainda ela se vê, a pessoa às vezes tá emagreceu, você olha e a pessoa tá bem, tá bonita, e aí na cabeça dela ela tá gorda, ela não tá bem. Então a parte psicológica precisa ser trabalhada e muito bem trabalhada. Sim, porque isso gera, são vários caminhos aí, né, psicológico que assim que como a baixa autoestima também afeta no trabalho, né? Também. A pessoa tá mal-humorada, afeta no relacionamento com o filho, com o marido, né, em casa. Então, isso tudo precisa ser trabalhado psicologicamente. Né? E assim, tudo é uma fase. Hoje hoje eu estou acima do peso, mas não é porque eu estou acima do peso hoje que eu preciso permanecer acima do peso. Isso. Então, isso tem que ser construído. E aí, como? Não tem jeito, aquele casal que eu falei, atividade física e boa alimentação. Exatamente.
Então, Tati, em relação à autoestima feminina, eu sempre gosto de enfatizar um pouco uma questão assim feminina, porque eu acho que nós mulheres, a gente tem um peso, né? Sim. Eu acho que é um peso assim bem, sabe, a gente tem que estar sempre bem, bonita, sim, né? Igual antes de eu vir pra cá, eu falei, gente, eu não fiz minha sobrancelha, entendeu? Uhum. Eu não fiz a unha do pé, entendeu? Aí eu fico assim, a gente fica assim refém, né, de tanta coisa, porque a gente tem que ser mãe, tem que ser mulher, tem que ser bonita, tem que se sentir bem, tem que ter autoestima até para ter uma relação sexual, né? Sim. Então, a mulher é muito voltada para essa questão mental, né? Até na parte sexual. Igual você falou, se nós não estivermos nos sentindo bem, a gente não quer tirar roupa, a gente tem vergonha, e aí isso tudo mexe, né, com a nossa autoestima, né? Por isso que é importante a gente estar sempre... Sim. Às vezes, ligada. Gente, como a Tati me apresentou aqui, mãe, às vezes olha assim para mim, nossa, ela é bonita, ela tem um corpo bonito. Mas eu já tive uma adolescência que fazia dieta restritiva, dieta maluca mesmo, que a dieta da água, da lua, tudo que era dieta era de ponto. E aí... eu vivia constantemente brigando com a balança. Eu tinha vergonha de botar biquíni, né? Porque eu não tinha um corpo bonito, era cheinha, né? Então não me sentia bem, tinha dificuldade em relacionamentos, assim, quando eu era adolescente, né? Porque os menininhos da escola, ninguém me achava bonita. Então eu já passei por isso também, com problema de autoestima. E eu só comecei a me preocupar de verdade depois que eu tive filho. Que depois que eu tive meu primeiro filho, eu me olhei no espelho, já tinha assim uns 8 meses que eu tinha tido ele, eu me olhei no espelho, eu falei assim, caramba... Acho que todo mundo acho que já fez isso. Não vai voltar, o que estava já ruim, que não era bom, piorou. E aí eu falei, não, só que eu já fazia atividade física, tá? Sim. Só que eu não tinha preocupação com a alimentação. Falei, caramba, eu treino... mas eu não estou tendo resultado, como a maioria das pessoas falam. Eu vou na academia, mas não estou vendo resultado. E aí, aonde eu foquei? A alimentação. Foi aí aonde eu comecei a mudar. Na época eu não era nutricionista ainda, e aí eu comecei a mudar a minha alimentação, comecei a me alimentar com qualidade, fiz trocas inteligentes, sabe, para melhorar a alimentação, a questão do consumo de caloria diário. Não era uma pessoa de ficar comendo muita besteira, né? Mas eu comia muita comida. Arroz, feijão, carne, sabe? Essas coisas assim, bem... Eu gostava muito, gosto ainda. Só que hoje eu aprendi a me alimentar melhor. Então, eu já tive problema também de autoestima. E é uma coisa incrível. Quando os alunos lá voltam para fazer a reavaliação, eles voltam todo felizes, né? E eu já vi diferença. Só de olhar, você viu diferença no aluno. O rosto tá miudinho, a roupa, né? Tanto também na avaliação, nas consultas nutricionais. E aí, poxa, eu sempre falo que eu fico tão feliz, porque eu ajudei, por mais que a pessoa não fique mais ali na academia, ou não fique mais comigo como paciente para a vida toda, cara, o primeiro passo que ela deu foi comigo, e a gente conseguiu, entendeu? Porque eu entendo a dor da pessoa também, né? Porque eu também passei por isso, e porque também eu quero entregar resultado. Eu não quero que o paciente vá lá uma vez só e não volte nunca mais. Sim. Não é o meu intuito aqui, eu quero poder de fato ajudar. E aí, quando a gente começa a ver a pessoa voltar com o brilho nos olhos, a pessoa falar que a roupa que não vestia há muitos anos está vestindo de novo, está cabendo de novo. E aí a questão da autoestima, volta com cabelo diferente, volta com o design de sobrancelhas diferente. Eu estou falando isso, mas é porque ela está resgatando de novo a autoestima dela. Então, é muito... A questão... A gente não pode ser hipócrita de falar que a parte estética... trabalha com a mente e com o físico, a gente não pode negar isso, e a gente entende isso, mas mais do que isso também, porque ela está com a autoestima, então o psicológico dela também, ela já está subindo o nível, né? Sim. Então o psicológico dela já está trabalhando que ela está bem, ela está bonita, ela tem que comemorar a cada consulta, a cada resultado. Eu costumo dizer que, assim, por exemplo, tem várias coisas que eu não gosto em mim, né? Vamos dizer assim, eu tenho várias coisas que eu preciso mudar, preciso melhorar. Mas o que não pode acontecer com a gente paralisar. Sim. Né? Porque tem gente que paralisa, e aí isso aí é bem preocupante, né? Porque quando você paralisa, você fala assim, eu não vou mais conseguir, eu não vou mais
né? Não vou chegar a esse ponto. Se entrega. E aí eu não vou também sair de casa, porque minhas roupas não estão legais, não vai dar em mim, não vai caber, não tá cabendo. E aí você entra numa fuga, Sim. né? Que aí a gente foge. Como que a gente foge? Na comida, sentar no sofá, ver uma série e ficar ali comendo. A tristeza, exato. Esses sentimentos, né, de tristeza, de ansiedade, e aí vão desenvolvendo as doenças psíquicas. Sim. E aí você começa a desenvolver uma depressão, né, e aí quanto mais você come, né, o que está te dando prazer é a comida, e você vai comer mais, e aí quando você vê, você está com problema de saúde, né, a saúde física, né, além da mental, que já está ruim, isso. A saúde física, e afeta também na parte estética, que aí você não quer sair, você não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de colocar uma roupa diferente, as suas roupas que você tem já não te servem mais, e aí é uma reação em cadeia. Sim. Né? E aí isso afeta no humor, afeta na forma de agir com as pessoas ali ao nosso redor, afeta quem trabalha, afeta no trabalho. E aí por isso que é muito importante estar com isso tudo aí amarradinho, alinhado, entendeu? Sim. A gente tem que se aceitar, Sim. mas fazer algo, Sim. né? Não paralisar, ficar ali, eu vou fazer algo por mim. Eu já me aceitei assim, eu tô aqui. E o que eu posso melhorar? Aonde eu posso melhorar, Sim, né? Não adianta eu ficar... A gente precisa encontrar a nossa melhor versão. Isso. Eu não posso comparar o meu corpo, sei lá, a Bruna Marquezine. Eu nunca vou ter um corpo igual dela. O biotipo dela é diferente. As características físicas dela são diferentes da minha. Então eu não posso nunca me comparar. Não posso querer o corpo dela. Isso. Entendeu? Então a gente precisa se aceitar, né? Muitas vezes a mídia, né, rede social, fica querendo colocar um padrão. Isso. Só que não tem como existir padrão, porque nós somos únicos. A única Tati Rodrigues em Rio das Ostras, filha da Leila, do Will, sou eu. Mãe dos meus filhos, sou eu. A única Tati, mãe, é você. Isso. Nós somos únicos, gente. Não existe outra de mim no mundo. Não existe outra de você no mundo. Então a gente precisa achar a nossa melhor versão. Não pode ter essa comparação, né? A gente pode sim melhorar sempre, buscar uma melhora, mas nada de comparação, nada de querer ter corpo perfeito ou padronizar as coisas, porque não tem como. É dentro da nossa versão. E a nossa realidade. Nossa realidade. Olha, eu sou uma pessoa que trabalho com isso, né? Meu consultório é dentro da academia, então eu estou o dia todo, no horário lá comercial, estou o dia todo dentro da academia. E aí, uma pessoa que tem uma jornada com o filho, e aí ela trabalha, e aí ela tem que buscar filho na escola, ela tem que fazer comida, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar do marido. Não que eu não faça essas outras atividades, tá, gente? Que eu faço também, cuido de filho, cuido de casa, né? Mas uma pessoa que faz isso, ela não pode falar assim, poxa, por que eu não consigo igual ela? Cara, uma que é meu trabalho é esse, né? Então, eu acho que quando eu falo que o exemplo arrasta, eu preciso mostrar para as pessoas aquilo também que eu prescrevo, aquilo, eu vivo aquilo. Então, as pessoas precisam ver realidade em mim, né? Eu não estou falando mentira, né? As pessoas estão vendo que realmente é o que eu vivo, qualidade de vida. O meu trabalho hoje é qualidade de vida. Então, eu preciso mostrar para as pessoas que eu vivo uma qualidade de vida, né? E aí, uma pessoa também que não vive a mesma realidade que eu, não pode também se comparar. Ela tem 3 filhos, eu não tenho nenhuma. Mas às vezes você trabalha tanto, você já vem de uma carga emocional tão pesada, às vezes já traz trauma da infância, tem compulsão alimentar. Então, não se compare nunca, gente. Não tem como. Isso é importante frisar, né? E porque eu tenho filho adolescente, até nós mesmos, às vezes a gente se compara, vê muito nas coisas na rede social, né? E aí você fala assim, poxa, isso aqui é legal, e agora tem esse negócio do Monjaro, né? Sim. Né? E aí eu entendo, só que como a gente vai ficando mais madura, vai entendendo mais as coisas, mas, por exemplo, tem medicação que está na moda e tudo, mas que só vai adiantar naquele momento. Sim. Que daqui a pouco, se você não tiver realmente ficar regrada de fato com a tua alimentação, realmente você vai voltar em qualquer momento, as coisas mudam, né? Eu acho, tem muito profissional, principalmente nutricionista, que repudia um Monjaro, né? Por exemplo. Eu não sou totalmente contra. Por quê? Porque, poxa, você pensa uma pessoa sedentária, que está descontando tudo na comida, que não tem força para levantar de um sofá. E aí, se o Monjaro
for um ativador, um potencializador para que ela comece a se levantar, para que ela comece a se alimentar melhor, ótimo. Ótimo, que bom que inventaram o Monjaro, entendeu? É isso aí. Porque a gente não pode... Eu falo que sempre a dose, né, que vai ditar o que é o antídoto e o que é o veneno. É a dose. Então, é uma coisa que você, se for de uso para que a pessoa mude, que bom. Mas que ela tenha consciência que aquilo ela não vai levar para o resto da vida. Que ela precisa adquirir novos hábitos. Que ela precisa ser uma outra pessoa daqui para frente. Né? Então, eu não sou contra, não. Não, também não. Eu recebo muitos pacientes. Tem que começar a mudar aqui a mente. E aí, claro, isso aí já dá já potencializa para você melhorar, né? Sim. Porque a pessoa começa a perder peso, começa a se sentir bem. Eu vou para academia. Aí começa a ter um estímulo, né? Sim. E aí começa trabalhar a cabeça para que quando você terminar de tomar a medicação, você continue, né? E isso aí que é o gatilho da questão, né? E eu recebo muitos pacientes, Tati, que estão fazendo ou que estão terminando o uso do Monjaro, né? A maioria eu recebo quando está no início, porque quando eles fazem com um profissional sério, o próprio profissional fala assim, olha só, nós vamos começar o endócrino, né? Vamos começar a fazer o uso da tizerpatida e aí você procura um nutricionista. E aí eu recebo muito paciente que começou, eu vim porque meu nutrólogo, o endócrino, pediu para que eu procurasse ajuda de um nutricionista. Legal. Isso é muito bom. bom. E assim como eu também, quando chega alguém, eu comecei a tomar, quem te receitou? Foi a amiga da minha prima, da minha mãe. Cara, procura profissional. Aqui na cidade a gente tem alguns, fora da cidade tem outros, tem ótimos online também, que hoje em dia tem essa facilidade. Procura ajuda profissional, para que não haja o reganho. Eu vou fazer a minha parte, mas você não vai fazer o uso desse medicamento a vida toda. E aí eu sempre oriento também a pessoa a procurar uma ajuda de um médico. Legal. E agora, assim, para a gente estar encerrando aqui esse papo maravilhoso sobre saúde, né, do modo geral, físico, mental, né? Então, o que você tem algum recado que você possa passar para as pessoas que estão nos assistindo? O que você pode trazer como exemplo e uma palavra motivadora para essas pessoas saírem do sofá, da Netflix e seguir. Tem uma frase, Tati, que ela é assim: se você não tem tempo para investir na sua saúde, você vai precisar de tempo para gastar com a sua doença. Então é uma frase impactante, muito importante. Boa. Por quê, gente? Porque tudo é questão de prioridade. A gente sempre prioriza aquilo que é importante para a gente. Né? Eu priorizo pessoas que são importantes para mim, eu priorizo momentos, priorizo minha 1 hora todo dia lá treinando, porque para mim é uma prioridade. Né, de segunda a sexta, e tem que ser que nem beber água, que nem com hora marcada, que nem escovar os dentes. A atividade física tem que ser assim, todos os dias. Né? Então, o que eu posso falar para você que está aí sentado, que está precisando de estímulo? Priorize-se. Né? Se você, já desisti da vida mesmo, então pelo menos pense naquelas pessoas que estão ao seu redor, que te amam, que não podem ficar sem a sua presença física. Pense nelas e levante aí do sofá e procure uma ajuda profissional, procure um profissional de educação física, vá a uma academia e procure se alimentar melhor. É isso aí, pessoal. Seu emocional, sua saúde física, sua saúde espiritual, tudo tem que estar entrelaçado, porque é importante para a vida da gente, né? Sim. Então, a gente está encerrando aqui nosso bate-papo aqui. E eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês compartilhem também. Para pessoas que estão aí sentadinhas no sofá, que vocês conhecem, falam assim, olha, eu ouvi um podcast aqui da Tati, das 2 Tatis, então compartilha, vai lá, fica sentada no sofá, mas olha esse podcast aqui.
se animam, entendeu, né? Sim, gente, sim, né? Todo dia que tem dose dupla de Tati aqui. Né? Não. E Tati, também vou deixar aqui meu Instagram, né? Eu tenho bastante dicas lá, alimentares, né? Algumas dúvidas também. Então, a galera que queira me seguir, tá Nutri Tati Rodrigues, tá? Pode me procurar. Qualquer dúvida também pode me chamar lá. Tem o Instagram da academia também? Tem, é InMove Rio das Ostras. Isso. Nós vamos colocar também na abertura, aí quando o pessoal ver também já vai clicar lá no link. Quem estiver passando por Rio das Ostras pode ir lá dar uma passadinha, conhecer a academia. Quero te agradecer novamente pelo convite. Eu que agradeço, eu que agradeço. Tá? Eu sempre falo, Tati, que a gente na vida a gente precisa deixar algum legado, né, que seja para família, que seja profissionalmente falando. Então, a gente precisa ter essa consciência. Eu quero, né, que através da minha vida, outras pessoas tenham a vida impactadas, mudadas. Né? Então, acho que esse é o nosso intuito aqui na Terra, né? Fazer diferença na vida de alguém. Então, gente, muito obrigada. Tá? Eu que agradeço, porque essa mulher é muito ocupada e ela tirou um tempinho para a gente estar aqui nesse bate-papo. Preocupada também com a saúde, né, das pessoas, né, e uma pessoa muito dedicada, né, por isso que eu te chamei também, porque todas as pessoas que eu tenho chamado aqui para o meu podcast, eu vejo um diferencial, sabe? Eu vejo são pessoas que são comprometidas e eu trago temas, eu gosto de trazer temas que são temas do nosso dia a dia, nossas dificuldades, que todo mundo tem, né? Então não é só porque eu sou psicóloga que eu não tenho minhas dificuldades, eu tenho também, né? Inclusive uma dessa questão aí da atividade física, às vezes eu não priorizo muito e eu preciso priorizar, né? Então é importante também, né, para todo mundo. Assim como eu tenho minha dificuldade, outras pessoas têm e assim, né? A gente vai passando e vai melhorando, né, gente? Porque a ideia aqui é pegar informação e melhorar com as informações que nós temos aqui, não é? Eu sempre falo que se uma palavra, uma frase, aquilo que a gente falar aqui, de várias pessoas impactar na vida de uma, já valeu a pena. Já valeu a pena, é verdade. Então é isso, segue no nosso canal, compartilha, tá? E até o próximo podcast. Vamos ver com um tema mais surpreendente aí também, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, gente. Tchau, tchau.